porque não é só adultério que é pecado, né? Existem muitos outros pecados na vida que, infelizmente, nós não damos tanta atenção. Por exemplo, murmuração é um pecado. Dissensão é um pecado, inclusive, citado na Bíblia como um pecado que Deus abomina. O que é dissensão? Falar mal do outro. Colocar um contra o outro. E num processo, por exemplo, de separação, né, de divórcio, a gente vê muito isso. Pais colocando filhos contra o outro cônjuge, tentando Os os familiares. familiares, a sogra, a cunhada, né, falando coisas para que fique do meu lado ou do outro lado. O nome disso é dissensão. Dissensão. Tá? Isso é citado por Paulo lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 17. Porque a carne tem necessidade de aliado. Exatamente. Rebelião. Rebelião. Pecado. Pecado que a gente comete por causa da nossa dor, da necessidade de se defender. E aí a gente pode pensar assim, mas é óbvio, tá tudo errado. Ele abandonou os filhos. Não se trata de eu querer jogar alguém contra ele. Ele abandonou os filhos. É justiça. É justiça, é óbvio. Gente, a justiça cabe ao Senhor, não cabe a nós. O que é justiça do homem é nosso direito buscar essa justiça no local correto. Não buscar a justiça com o pai dele, com a mãe dele, com o vizinho, com o pastor, né? Não nos cabe, cada um dá conta de si. Se o pai dele, a mãe dele, os irmãos dele, o pastor dele, os vizinhos dele acha isso normal, aplaude o que ele faz, gente, cada um dá conta de si. Se afasta dessas pessoas e ponto final. Porque se você entra ali numa circunstância de querer falar para que a pessoa fique ao seu lado, para que a pessoa fique contra ele, entendendo o que é justo, entendendo o que é correto, você está correndo um sério risco de entrar nessa seara que o Ivan acabou de explicar. E isso chama-se rebelião. Então, deixa para lá, cada um vai dar conta de si. Cada um dá conta de si. E o Senhor cuida de mim. O Senhor não vai me desamparar. O que é correto eu ir para a justiça, eu vou para a justiça. O que é direito dos meus filhos, eu vou buscar o direito dos meus filhos. O que de repente é meu direito, eu vou buscar meu direito da forma correta. Sem buscar aliados. Se eu tenho alguém do meu lado que entende que é uma coisa, agora não porque eu estou influenciando, não porque eu estou falando no ouvido, não porque eu estou buscando aliado. E eu sei que não é fácil, tá, gente? Principalmente quando envolve os filhos, eu sei que não é fácil. Não é fácil ver o sogro, a sogra apoiando essas situações. A gente tem vontade de gritar, de mostrar o quanto está errado. Não no meu, né? No meu caso, eu não tive essa situação, não, mas os casos que eu acompanho, o quão absurdo é o pai e a mãe apoiar, o quão absurdo é aquele cunhado, aquela cunhada que sempre te jurou amor, a apoiar, e agora você passa a ser uma bruxa, você passa a ser uma sem vergonha, você passa a ser quem não vale nada. Todas as situações que eu acompanho passa por essas dores, porque a maioria dos casos, mais de 5 anos, mais de 10 anos de casamento. Então eu sei que é muita dor, mas na nossa dor a gente precisa evitar cair em situações erradas, porque aí é a nossa oração que não sobe como perfume suave para o Senhor. Exatamente. São as nossas emoções. E outra coisa também que é muito comum são doenças físicas, doenças emocionais e doenças físicas, por conta dessa força que a gente está fazendo, quando na verdade a gente precisa entregar para o Senhor. Isso é interessante. A OM
é tão vítima nessa situação quanto cada um de nós que entrou nessa questão do adultério. É uma pessoa que está envolvida, que também está nas garras de Satanás, que não tem a menor chance de viver um casamento real, porque ela está com outro homem, um homem que não é dela. Lembre-se da passagem onde Jesus fala com a mulher samaritana: você está com um homem que não é seu, nunca será. Essa é a questão. Então, ou seja, ainda que esse relacionamento permaneça, ainda que eles fiquem juntos durante todo o tempo deles na Terra, que não haja restauração, que por algum motivo a gente não consiga essa restauração, por erros nossos, não pela vontade de Deus. Ou seja, esse homem morre em adultério, esta mulher morre em adultério. Ela viveu a vida toda com um homem que não é dela, que não pertence a ela. Ela não é uma só carne com ele. Espiritualmente, ela não está ligada a ele. Olha que tristeza. E nós, como cristãos, em vez de termos esse olhar de misericórdia, a gente tem um olhar de acusação, de julgamento, de justiça. Um olhar que não nos cabe, um olhar que a própria Bíblia diz que a justiça não é nossa, a justiça vem do Senhor. É um olhar que nos adoece fisicamente, espiritualmente, mentalmente. E é um olhar que também nos afasta do Senhor. Continua. Célia diz: ninguém quem, Luciana? Não diga todos, nem todos pensam e têm a mesma história como a sua. Há casos que sim, o cônjuge fica só por escolha ou por situações diversas. E a Luciana diz: ninguém no modo singular, Célia. Eu creio que ninguém queira ficar só, sem uma companhia para sair, passear, conversar, etc. Nós não fomos criados para viver sozinhos, né? Nós fomos criados para viver com alguém e viver, inclusive, em sociedade. Agora, é uma minoria, mas existem pessoas que sim, elas preferem, elas decidem por não se casar, por viver sozinhos. E existem pessoas que após o deserto ou durante o deserto, elas decidem por continuar sozinhas. Elas não querem a restauração do casamento, não por dor, não por mágoa, mas porque se descobriram bem sozinha. É uma quantidade pequena, mas existe. Eu, por exemplo, eu já acompanhei 2 pessoas que tomaram essa decisão. Essa decisão já faz alguns anos e elas se mantêm com tranquilidade nessa decisão. Né? Isso é a prova de que foi uma decisão tranquila e não uma decisão na emoção, na raiva, etc. No meu caso, né, que eu acompanhei essas 2 pessoas, elas entenderam que a cota de estar casada já tinha sido entregue. E nesses 2 casos, né, tanto foi uma situação do Senhor que esses 2 maridos também decidiram por estar sozinhos. Eles não estão em adultério, eles não estão em segunda aliança, terceira aliança, quarta aliança, eles estão sozinhos. Então, nesse caso, as 4 pessoas seguem sozinhas. E aí eu tenho um outro exemplo que não atendi, não acompanhei. É uma pessoa que é uma professora na minha vida há muitos anos. Essa pessoa casada, muito bem casada, em algum momento ela percebeu que ela estava optando por um caminho espiritual e que nesse caminho espiritual não cabia um casamento. Com muita tranquilidade, os 2 conversaram, os 2 chegaram ao mesmo entendimento e os 2 seguem separados, seguem não como marido e mulher, entendendo que estão cumprindo o propósito de vida deles e também nenhum dos 2 se casaram ou pensam em se casar. Eles optaram pela caminhada na vida sozinhos. Inclusive, eles são sócios e são melhores amigos, né?
De novo, não é um caso que eu acompanho, são professores na minha vida há muitos anos. Eles tomaram essa decisão muitos anos atrás. Mas é a minoria, gente. Inclusive trabalham juntos, né? Trabalham juntos. São sócios, são amigos. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Boa noite e até amanhã.